Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Agradecidos a Deus por este momento especial das nossas vidas. Sempre que nos reunimos em nome de nosso Jesus Cristo, é um momento especial. E é com este pensamento, com esse propósito em que vamos iniciar nosso encontro na noite de hoje. Agradecemos desde já também a presença dos irmãos, dos nossos amigos que nos assistem agora pelo canal da Obediência ou que nos assistirão em outro momento oportuno, reconhecendo sempre que, por ordenação divina, reunimos-nos esta noite. Não foi porque nós queremos, imaginamos, sonhamos ou planejamos, nós reconhecemos que na origem, na causa primária, Deus ordenou para que na noite de hoje, somente essas pessoas, tanto hoje aqui no Templo Santo André, presencialmente, quanto aos irmãos que nos assistem online, reunir-se pela ordenação divina. Com esse reconhecimento, vamos nos pôr de pé para iniciar a reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberta a reunião espiritual na noite de hoje. Suplicamos, Senhor, que dê inspiração nos servos que o Senhor designastes para trazer a mensagem na noite de hoje, para que possamos passar a mensagem de esperança, de fé, de conhecimento. E aos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, o Senhor dê também o entendimento, o discernimento, para que possamos pôr em prática a tua mensagem que o Senhor reservastes, que o Senhor programastes para a noite de hoje. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor continue com todos nós. E vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência. Dai-nos tua
nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Tem espaço aqui na frente, irmão. Tem cadeira sobrando aqui, ó. Como falamos na abertura dessa reunião, é sempre uma alegria ímpar poder nos reunir pela vontade de Deus, ou seja, pela sua ordenação, em nome de nosso Jesus Cristo, para tratarmos acerca dos assuntos espirituais. O grande objetivo, então, da restauração da doutrina por esses dias é trazer, então, esse resgate, é trazer essa orientação de como nós, que num primeiro momento alheios a esse conhecimento, a essa exortação, mas que a partir do momento em que ouvimos falar dessa boa nova, da doutrina da obediência a Deus, passamos então a tratar a nossa vida de uma forma diferente. Na orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos remetemos a mais de 2000 anos atrás, ele veio então trazer pela primeira vez no universo físico a orientação de como obedecer a Deus de forma consciente. É do nosso conhecimento que todo o universo, quer visível ou invisível, foi criado por Deus e está sujeito às duas grandes leis espirituais criadas por Deus. Lei de liberdade, onde as almas no estágio primário obedecem inconscientemente, quer no plano mental, quer no plano astral, e a lei de obediência, as duas grandes leis espirituais emanadas de Deus. Leis, meus irmãos, espirituais. Mesmo na lei de liberdade, mesmo em corpos físicos, nós obedecemos a lei espiritual. Diz São Paulo: não sabeis que Deus é Espírito e importa que obedeçamos a Ele em espírito e em verdade? Então, essa grande essência, esse único ser, né, onipotente, onipresente e onisciente, que criou esse universo, e o universo perfeito. E aí nós começamos a questionar, né, alguns fatos que acontecem à nossa volta e que fogem a nossa compreensão, mas que está dentro da perfeição que Deus assim criou. E desde então que vem nosso Senhor Jesus Cristo a esse plano físico, também por ordenação divina e também por misericórdia de todos nós, veio então nos libertar dos pensamentos e das ações que não estavam condizentes com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a partir então do seu ensino, onde ele chama primeiro 12 discípulos e depois eles se multiplicam, né? O que nos chega da história, não precisamente, mas aproximadamente 300 anos, a doutrina foi amplamente divulgada, e nesse período muitas almas foram resgatadas, muitos irmãos nossos, quem sabe até nós tivemos lá naquele primeiro momento, não sabemos a idade do espírito que habita nesse corpo físico nosso hoje, e é um outro tema que trataremos pela vontade de Deus em outra oportunidade, né? O termo da reencarnação, o termo dos renascimentos, que também acontece pela misericórdia divina. A partir de lá, então, Jesus traz o ensinamento de que importa obedecer a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí, então, ele embasa toda a pregação da sua doutrina calcada em cima desses dois alicerces, né? Relembrou aos seus discípulos a lei de Moisés e disse que ele não veio descumprir a lei, não veio condenar, assim, ele
Ele veio ajustar essa lei, né? Ele veio cumprir e dar assim os mandamentos mais suaves. E a gente sempre faz esse parâmetro, né? A lei de Moisés é aparentemente uma lei negativa, né? Não matarás, não furtarás, não faz isso, não faz aquilo, não pode aquilo. Muito condizente, muito eficiente para aquele momento onde o povo estava em total rebeldia, onde o povo estava assim à mercê das suas concupiscências, das suas vontades, das suas luxúrias, dos seus quereres, dos seus poderes, né? Dos poderosos. Então Moisés traz, por orientação divina, a tábua da lei na mão. Então assim, vocês não têm toda essa liberdade. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Um limitador, um balizador. Um balizador. Diga-se de passagem, era a lei do mais forte, né? Quanto mais posse, quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza, mais se adonava dos territórios, das pessoas, de tudo. Então Moisés, né, traz a tábua da lei na mão e vem orientando. Você não pode fazer isso, não pode matar, não pode roubar, não pode caluniar, não pode fazer isso, pode... série de coisas para orientar o povo naquele primeiro momento. Importantíssimo, queridos irmãos, essa página da história que nós não podemos deixar de mencionar. Então quando vem Jesus, né, e aí que nós vimos assim a grande divisor de águas, né? Se nós pegarmos a Bíblia, ela está composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a partir do Gênesis, a partir da criação do mundo, passa pelos profetas, pelos reis, pelos juízes, por todos aqueles também que tiveram seu papel importantíssimo na construção da história. E aí a gente destaca alguns lá, destaca Moisés, destaca Joel, destaca vários deles, né? Davi, Salomão, né? Nos seus feitos, indicados por Deus, mas que, na essência, eles vêm então indicando que viria o Messias, né? O Salvador de toda a humanidade, ou seja, na preparação do caminho do Messias. Então, se prestarmos atenção, a antiga aliança, que era o Velho Testamento, ele vem pré-anunciando, ele vem profetizando a vinda do Messias. E a partir da vinda de Jesus Cristo, então, aí sim, principia-se a nova exortação, essa nova aliança, um novo testamento. Um novo testamento, uma nova esperança, ou seja, a real esperança de sermos então resgatados, né, da humanidade inteira. Quando nós falamos da humanidade, nós não podemos dividir a humanidade de nós. Falar da humanidade antepassada é falar da nossa própria geração. Nós não sabemos de que família nós éramos, de que descendência nós temos lá. Nós formos olhar a genealogia de Jesus, né? Ele vem lá desde a sua descendência, passando por Davi, uma série de fatores. Nós também, na nossa árvore genealógica que nos trouxe, né? Nós não sabemos qual é a raiz que nós temos lá. Então, com certeza nós temos raízes lá nos tempos primitivos, porque nós somos tudo fruto de uma descendência, geração após geração. Ali no nascimento de Jesus tem 14 gerações, ele fala ali, mostrando que nós temos então uma trajetória de renascimentos, né? A cada tempo a gente vem esse plano físico e um fator importante, irmãos, em ascensão. Tá? Ninguém caminha para trás. Todo o caminho evolutivo, por misericórdia divina, isso não tem como contestar, nós vamos no caminho da evolução espiritual. E por conseguinte, ao despertar para a lei da obediência, ao ouvirmos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, né, primeiro 12 e depois se multiplicaram, eles compreendem realmente a sua verdadeira missão. Compreender que não temos essa liberdade como imaginas ter, o livre-arbítrio, e tem que obedecer a Deus dentro daqueles mandamentos que Jesus trouxe para eles e dos estatutos que a partir da sua pregação ele vai dizendo. E esses estatutos ele abre um leque muito grande. E que então, por misericórdia divina, quis então, no século XX, ser restaurado como profecia na vinda do professor Júlio Gartbert, mais um dos enviados de Deus, vindo com essa missão, não trazendo nada de novo, mas sim restaurando a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele, com muita propriedade, ele tem um capítulo específico na obra das duas grandes leis espirituais, onde ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo foi o último e, portanto, o maior dos enviados divinos que trouxe a mensagem da Boa Nova, trouxe a mensagem do resgate, da salvação e da libertação. Libertação do quê? Dos conceitos, dos preconceitos, da maldade que está nato na natureza humana. Já nasce, está no DNA. Da vingança, da ira, da raiva, do sentimento de toda sorte de sentimentos próprios dessa natureza humana,
a partir do entendimento, da compreensão, da obediência a Deus, isso começa a aliviar o nosso coração, começa a aliviar a nossa mente, porque nós sabemos que isso não mais nos convém, isso não mais edifica, isso não mais frutifica. As pessoas que têm o sentimento de ira, de raiva, não podem ter no seu coração o sentimento de bondade, de amor, de misericórdia e de perdão. Falando nisso, oportunamente nós fizemos comentário a respeito da oração do Pai Nosso, né? Todos nós, né, fomos orientados na prática da obediência a orar o Pai Nosso, no mínimo pela manhã e à noite, né, junto das práticas da obediência, e sempre que possível que lembrar. E numa das partes dessa única oração, diga-se de passagem, única oração deixada para o nosso Jesus Cristo, única oração deixada para o nosso Jesus Cristo. As religiões e as escolas inventaram N preces e oração, mas isso é um caso à parte também que estudaremos em um outro momento. Numa das partes do Pai Nosso, nós proferimos: que o Senhor perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Lembra disso? Nós passamos lá? Então, é importante pedir perdão a Deus, é importante sim. Porque enquanto nós estamos nesse caminho de aprendizado, nós vamos tropeçando e errando. E é comum dessa trajetória. Até o momento que a gente consiga, pela vontade de Deus, a partir que essa consciência do Cristo em cada um de nós, ela se fortaleça, né, ela tome mais forma, a gente deixa então de fazer essas pequenas transgressões. Nós pedimos que Deus nos perdoe, mas enquanto a partir que nós perdoamos aos nossos devedores. E aí vem uma lição muito forte para mim e para os irmãos. É aprender realmente a relevar o nosso irmão, relevar o nosso vizinho, o nosso colega, o pai, a mãe, o marido, a esposa, que às vezes é revidado, né, no pé da letra, para que a gente possa ter esse sentimento. Um dos estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: na vida prática, devei fazer aos outros exatamente aquilo que gostaria que os outros fizessem para vós. Então, se nós pedimos perdão para Deus e nós nos sentimos assim aliviados, porque Deus realmente perdoa, que a gente também possa usar esse mesmo sentimento para com o nosso semelhante, para com o nosso amigo, para com esse irmão. Mas, irmão Dovani, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, nem para mim nem para vocês. Mas nós temos que exercitar. Temos que exercitar. Porque nós só vamos colher aquilo que semearmos. E, a partir dessa premissa, vamos semear as coisas que edificam, as coisas do bem, as coisas que nos dão um bom retorno. E o perdão é uma delas. Mas quem sou eu para perdoar? O mesmo ser que pediu perdão a Deus também tem dessa mesma essência do Deus para poder relevar, para poder perdoar, para poder refletir sobre aquele momento, sobre aquele fato, sobre aquele momento, que às vezes é um momento caloroso, né, de uma discussão, de um impasse, a gente passa. Meditamos, meus irmãos, acerca das coisas espirituais. E através disso nós vamos renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente, nós vamos nos tornando uma nova criatura. Vamos sair daquela rebeldia, né, do primeiro Adão, né, do DNA da natureza humana, para sermos uma nova criatura em Cristo, com essa nova mente e com esse novo procedimento, essa nova maneira de agir e de viver. Bem, na noite de hoje temos outros irmãos que farão uso da palavra. De pronto, então, eu passo para o irmão Marcelo, que tem um tema para a noite de hoje. Na sequência, passar para o irmão Gervásio, por o seu comentário, pela vontade de Deus. Boa noite, irmãos, Deus conosco. O assunto que eu vim trazer hoje para vocês, assim, para a gente poder conversar, é algo que não é novo, né? É algo que já é citado já em várias passagens da Bíblia, mas que hoje está em alta e vai conversar com parentes, com amigos, né? Na mídia é um assunto em alta, que é a ansiedade. A ansiedade é esse sentimento que pode nos fazer perder o sossego, perder noites de sono, podendo nos deixar tristes, irritados e desmotivados. O que é a ansiedade, senão o medo do que está por vir? O medo de algo que vai vir no futuro, pode vir a acontecer no futuro. A ansiedade pode causar diversos problemas, como isolamento, fobias, traumas, enfim, não é um sentimento agradável. E como lidar com esse sentimento? Em Filipenses, capítulo 4, de 6 a 7, diz: Não andeis ansiosos por mais alguma,
por coisa alguma, desculpa. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que nos excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E em Provérbios 12, 25 nos fala: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, quando acontecer isso, nada melhor do que nos ajoelhar e orar a Deus para que seja o que estivermos sofrendo em pensamento não seja tão grande como estamos imaginando. Além disso, colocamos na mão de Deus tudo o que porventura esteja por vir e confiar na providência divina. Trabalhamos o nosso mental para pensarmos e falarmos palavras positivas. E quando vir pensamentos ruins, oremos e peçamos a luz de Cristo para que nossos pensamentos se elevem para as coisas boas em todas e quaisquer situações. Em Pedro 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado em vós. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto a nossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua estatura? E pelo que haveis de vestir, pelo que andais ansiosos, olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, é amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, o que havemos de vestir? Pois todas as coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então não adianta nós ficar sofrendo pelo dia de amanhã, porque hoje é o dia que a gente tem que viver, né? Não adianta ficar sofrendo pelo que pode vir a acontecer. Vivemos o dia de hoje, pois o nosso presente precioso que Deus nos deu. O futuro só a Deus pertence. Então vamos viver cada dia, cada hora que ganhamos, e vamos adorar o presente que ganhamos, sem nos preocuparmos com o que poderá vir ou não ganhar, com o que pode ou não acontecer. Em Salmos 46, versículo 1, 2, 5 e 8 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio do mar. Deus está no meio dela, não está abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Agora façamos um exercício prático. Na maioria das vezes, tudo o que nós imaginamos não é o que realmente acontece. Não concorda? Talvez em algum momento da nossa vida, imerso no nosso mundo material, alguma coisa se concretizou. Daquilo que pensamos e depois de tudo que criamos em uma crença que tudo que imaginamos fatalmente acontecerá.
Olhemos para dentro de nós mesmos e de memória reflitamos em quantas vezes se concretizou aquilo que estávamos sofrendo antecipadamente. Vale mesmo a pena sofrer por antecipação? Vale a pena se preocupar? Aliás, a palavra preocupação quer dizer exatamente isso. Preocupar-se. Ou seja, se preocupar antes da hora. Como dito na passagem lida nos Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo que a terra se mude e que os vales invadam o mar, Deus ajudará desde o raiar da alva. Em Isaías 41, 10, 13 e 14 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vamos realmente compreender que tudo é pela vontade de Deus. Então não sofremos antes da hora. Não soframos antes que algo aconteça. Façamos a nossa parte possível. Com esforços tenazes, vamos nos preparar para que os resultados de nossas ações e pensamentos nos tragam resultados positivos. Deus ordena todo o universo. Tudo está certo, tudo está no seu lugar. Tudo está exatamente onde deveria estar. E no final, tudo sempre dá certo, pela vontade de Deus. Se não deu certo ainda, se ainda falta evoluir e crescer em algo, é porque ainda não chegou até o fim. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos nos esforçar e fazer um exercício diário, ignorando toda e qualquer forma de angústia. Quando vir a nós os pensamentos negativos de algo, paremos, respiremos e levemos nossos pensamentos a Deus, que é paz, amor e serenidade, para que dele tenhamos tranquilidade e bons pensamentos. Tudo que sofremos com relação ao aspecto emocional e material, assim o sofremos derivados ainda da nossa ignorância, da nossa incompreensão espiritual, de forma em que pensamos e da importância que ainda damos aos fatos da materialidade humana. Ao elevarmos nossos pensamentos de Deus em oração, Ele nos dá os meios para redirecionarmos os pensamentos negativos para os pensamentos positivos. E isso, num primeiro momento, aliviará a sua ansiedade. E em um estágio adiante, eliminará completamente essa ansiedade, terminando em todo e qualquer sofrimento. Imagina agora um exemplo prático. Você está trabalhando de manhã na sua empresa, no seu serviço. Chega o teu chefe e fala para ti: final do dia eu quero conversar contigo. Passa na minha sala que eu quero conversar. Como é que vai ser o dia dessa pessoa? Ela vai pensar, pode pensar, né? Vou perder meu emprego, o que eu fiz de errado? Se eu perder meu emprego, como é que eu vou arrumar outro? Como que eu vou falar para minha esposa, para o meu marido? Como eu vou pagar minhas contas a partir de hoje? Passa o dia todo ansioso, nervoso, os colegas brincando, falando bobagem, e ele estressado. E chega no final do dia, o chefe o chama na sala dele e fala para ele: eu quero aqui te agradecer pela dica que tu me deu no restaurante que tu foi. Eu fui com a minha família, nós se divertimos, comemos bem, e minha esposa pediu para mim te agradecer. Valeu todo aquele sofrimento que ele passou durante o dia? Ele não sabia o que ia acontecer. Para que sofrer por algo que não sabe o que vai acontecer, né? Então vigiamos nossos pensamentos. Vigiemos e oremos. Deixemos que tudo o que tiver que acontecer, aconteça naturalmente. Se for algo que não tem solução, então resolvido já está. Daquela forma, amém. Que assim seja. Se for algo que podemos mudar, melhorar, assim façamos a vontade de Deus e a nossa parte possível. E amém. Que assim seja. O futuro pertence a Deus e depois Deus nos fará saber o que aconteceu.
como a gente falou antes, né? Se algo que não tem como mudar depois, se prepare para não acontecer de novo, né? Evolua, veja o que pode acontecer. Então, vivamos o hoje, apreciamos esse presente precioso que Deus nos deu, porque amanhã só a Deus pertence. Então, eu quero aqui agradecer a todos, agradecer a Deus pela oportunidade, e eu passo então a palavra aqui para o irmão Gervásio. Deus conosco. Ai, né? Olha, graças a Deus por estar presente nessa reunião até o momento maravilhoso, e queira, pela vontade de Deus, que continue. Sabe que às vezes, quem de nós, na materialidade da vida, quem de nós, às vezes com dificuldades no trabalho, às vezes com dificuldade familiar, com dificuldade em casa, no estudo, às vezes um problema de saúde, quem de nós não se angustia às vezes, né? Eu dou graças a Deus por poder estar presente e ouvir essa prédica, porque realmente ela fala muito forte no coração da gente. Sabe que a gente às vezes traz prédicas da doutrina, algumas vezes, ou a maioria das vezes, a gente traz prédicas da doutrina numa profundidade tão grande espiritual que às vezes é de difícil compreensão para os irmãos. E dou graças a Deus quando a gente consegue, através de exemplos práticos de sentimentos que às vezes na materialidade, embora que a gente já esteja na doutrina, embora que a gente já pratique a doutrina no dia a dia, embora que essa luz divina já esteja em nós, mas com tantas coisas que acontecem lá no dia a dia, olha que às vezes não é fácil de segurar o rojão. Os irmãos sabem o que eu estou falando, as irmãs sabem também, por mais espiritualizados que a gente seja. E a gente vê que esse amparo vem de Deus, como foi dito aqui na primeira parte pelo irmão Dalvani, como foi reafirmado pelo irmão Marcelo. Tudo está em Deus. Tudo é dele, tudo é nele, tudo é por ele. E a gente precisa buscar esse entendimento, deixando para trás a nossa ignorância espiritual, ignorância no sentido de ignorar, viu, irmãos? Não é aquele termo pejorativo que a gente fala, ô ignorante, não é isso. É no sentido de ignorar o que realmente é o mundo espiritual. E essa confiança ilimitada no amparo desse Pai comum é o que nos dá tranquilidade espiritual para atravessar mares revoltosos na vida, para atravessar tempestades que às vezes vêm, provas que vêm na nossa vida. E aí não é só a angústia, que foi trazido um belíssimo tema hoje, graças a Deus. Pode ser o medo, pode ser a raiva, pode ser querer brigar com Deus em algum momento, dizer, mas Senhor, por que comigo? Por que eu? Por que essa situação comigo? Com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe? Por que eu? Como disse o irmão Marcelo, tudo está no seu lugar. Tudo está certo. E aquilo que, porventura, seja possível, com esforços tenazes, a gente trabalhar para melhorar, para mudar, façamos também a nossa parte pela vontade de Deus. Mas aquilo que não é possível mudar, saibamos agradecer a Deus com gratidão e compreender que tudo está certo como deveria ser, como deveria estar. Eu mesmo hoje quero agradecer ao irmão Dalvani, que está presidindo a reunião. Eu não vou nem espichar muito a prédica, porque está ruim para ficar em pé, porque eu torci um pé ontem e disse, Dalvani, é contigo. Preside a reunião que é contigo. E quero agradecer também ao meu pai, que veio dirigindo, porque do outro modo seria difícil vir hoje. E a gente precisa também se amparar nos esteios da nossa família. Isso é algo muito importante. Sempre que dificuldades passamos, sempre que por dificuldades estejamos vivenciando, lembremos-nos que é como se fossem provas que nós temos que passar para evoluir. E essa evolução ela é sempre em um crescente, como disse o irmão Dalvani. Não existe retrocesso, a evolução espiritual não para nunca. Você lê do Gênesis ao Apocalipse, como foi dito, você vê que tudo vem num crescente, num crescente, num crescente. Todos os livros do Antigo Testamento vão profetizando a chegada do Messias, como disse o irmão Dalvani. O Messias é o Cristo.
esse Cristo que nós seguimos, perfeito, essa luz que nós seguimos. E aqui eu até quero fazer uma fala rápida, que esses dias uma irmã me perguntou, mas por que vocês na igreja falam tanto em Cristo, no Cristo, no Cristo, e às vezes falam menos no Jesus? Ah, querida, é tão simples se a gente olhar a complexidade e a profundidade da palavra de Deus. Se todo o Antigo Testamento prevê que está chegando o Messias ia habitar em algum corpo humano, que habitou em Jesus, no invólucro material chamado Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém. Por isso que, se todo o Antigo Testamento fala que o Cristo, o Messias, está vindo, o Mashiach, como se dizia no hebraico, então é ele o Messias, é ele o Espírito perfeito, é ele de quem a palavra de Deus fala que ele é o primogênito, é ele o primeiro que se salvou. Peraí, como assim, Gervásio, ele é o primeiro que se salvou? Do Antigo Testamento, então, os profetas, nem Samuel, Jeremias, Joel, tantos não se salvaram? Não se salvaram. Porque a lei perfeita começa com Cristo. A lei perfeita começa com Jesus. E nós, geralmente, nas nossas falas, na Igreja Cristã Primitiva, nós falamos Cristo Jesus. Porque Ele é o nome sobre todo nome. Assim também está escrito. Mas, lembrando que, olhando para o aspecto da transcendentalidade do nome, do simples nome Jesus, que ao mesmo tempo é grandioso, que é o Salvador, aquele que haveria de vir. Será chamado o Salvador. E eu dou graças a Deus por estar nesta reunião hoje, porque a gente tem a oportunidade de relembrar conceitos que, muito mais que mergulhar na profundidade espiritual da doutrina, trazer ela para conceitos práticos do dia a dia, que isso é o que nos dá força e fortaleza. Porque às vezes o papel do pregador, o papel de quem entrega a mensagem é justamente poder, a partir do melhor conhecimento da palavra de Deus, é poder trazer uma mensagem de força, trazer uma mensagem de estímulo, trazer uma mensagem de amor, de fé e de esperança por momentos que o próprio pregador passa na sua vida. Você não pensa que o pregador também não passa por dificuldades, porque também passa. Mas trazer a doutrina com a profundidade, com a beleza, com a magnitude que ela tem, para as coisas que acontecem no dia a dia, para nos dar lições práticas de como superar adversidades, como deixar a ignorância para trás, como crescer no dia a dia, isso é realmente mais importante. Que nós possamos, como igreja, crescer sempre, cada vez mais, seja ouvindo uma prédica, seja ouvindo os irmãos mais velhos, seja lendo, seja estudando. Quando eu falo lendo e estudando, é a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, mas usar todos os conteúdos possíveis de serem estudados. Nós precisamos evoluir cada vez mais, porque assim é o que o Senhor espera da gente. Para que um dia a gente possa, pela vontade de Deus, ser chamados de volta à casa paterna, do lugar de onde nós um dia saímos. Que possamos voltar para lá um dia. Isso a Deus pertence. Mas ainda assim, não fiquemos preocupados, como disse o Marcelo, não fiquemos angustiados com coisa alguma. Porque a angústia, a preocupação, o medo ou qualquer outro sentimento, isso vem de um mundo inferior que é para nos puxar cada vez mais para a materialidade do mundo. Saibamos abraçar e enfrentar todas as dificuldades. E certamente, maior é Deus para nos dar o amparo, para nos dar tudo aquilo de que necessitamos para poder vencer as nossas provas e para podermos, graças a Deus, evoluir espiritualmente. Eu teria mais ainda a falar, mas vou, pela vontade de Deus, voltar a sentar e vou repartir meu tempo com a irmã Claudete, a quem, pela vontade de Deus, também peço que nos diga umas palavras nessa reunião maravilhosa desta data, pela vontade de Deus. Irmã Claudete. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. E agradecê-lo em primeiro lugar por mais essa oportunidade, de estarmos juntos. Agradeço muito a Deus também por compartilhar com os irmãos, com os nossos irmãos no canal da Obediência também, que é um prazer estarmos juntos, Essa energia, ela é tão forte que ela vai além das paredes, além do que nós imaginamos. Deus está em tudo, em todos.
Então, eu estava pensando, irmão Dalvani estava falando no início, começou falando no início que depois que nós aprendemos a obediência, depois que conseguimos compreender um pouquinho, ou seja, depois que o Cristo desperta em cada um de nós, né? Começa a transformação. Começa a mudar tudo na nossa vida. E jamais vai ser igual como era antes. Com certeza, irmãos. E esse jamais vai ser igual porque é só para melhor, né? A gente sente no nosso coração, depois que nós conseguimos entender essa obediência, depois que esse Cristo vem morar em cada um de nós, é maravilhoso, é muito bom. Então essa transformação começa ali quando nós compreendemos. E quando nós compreendemos esse Cristo é que trabalha em cada um de nós, aí vem aquela parte que o irmão Marcelo falou, né? Chega de medos, de inseguranças, né? E essa confiança que o professor Ugarte fala na sua lei, né? No seu livro, essa confiança ilimitada que o irmão Gervásio falou, né? Temos uma confiança ilimitada. Quando começamos a praticar essa obediência, nós não temos mais essas dúvidas, né? Se o nosso chefe foi lá e disse que no início para nós esperar, não pegamos dele. Nós sabemos já de antemão que foi Deus que falou no nosso chefe. Deus que falou nessa pessoa, para que eu passasse por essa prova, se eu vou realmente duvidar ou confiar, né? Primeira coisa que nós pensamos em qualquer situação, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E o que nós temos que fazer? Imitar nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que nós temos que imitar, né? E ele o que fez? Ele um dia disse, quando estava as provas bem forte, né? Senhor, se for possível, que afaste de mim esse cálice. E era, se for possível, afaste todo esse sofrimento, né? E o que aconteceu? Mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E é essa confiança, irmãos. O Evangelho está escrito uma passagem que é a ansiosa solicitude pela vida. Eu acho que essa passagem também que o irmão leu, né? Foi. Essa ali diz tudo. Nós não podemos ficar ansiosas, não temos que nos antecipar em ficar chateados, tristes. Isso causa muitos problemas, até doença no ser, né? Então, que confiamos, temos essa confiança ilimitada no nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, todo pai vai querer o melhor para o seu filho. E se nós passar por provações, tudo bem. Que nem diz o irmão Sidney, não tem importância. Vamos passar pela vontade de Deus. E Ele vai nos dar essa fortaleza, esse reconhecimento, e é a sua vontade que está acontecendo. Aí depois que passar por essas provas, né, por esses obstáculos, a gente vai dar graças a Ti, Senhor. Mais uma fase que passamos, né? Então é essa confiança. Por conhecer a obediência, nós não vamos deixar de passar por provas, por experiências, não vamos deixar. Mas a diferença é muito grande depois que conhecemos a obediência. Porque nós reconhecemos que não é a pessoa que está fazendo. Nós não vamos guardar rancor de ninguém. Porque cada um faz aquilo que sabe, aquilo que conhece. Cada um dá aquilo que tem. E se não tem nada, vai dar nada, né? Então, se hoje eu aprendi que o amor de Deus, ele se estende muito mais do que eu imagino, ele se estende naquele reconhecimento de que tu não é livre, tu não sabe, tu não faz pela tua vontade, e esse pensamento vai fortalecendo em cada um de nós, de repente acabou o problema. Essa é a diferença, de que antes o que nós pensávamos? Ah, não vai ficar assim. Ah, não vai passar barato. Eu vou ter que dar o troco, né? Hoje não. O outro lado da face que nós mostramos é o outro lado que nós conhecemos. Que nosso Senhor Jesus Cristo diz para nós: orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem, não é? E é assim. E essa transformação na nossa vida vai acontecendo pouco a pouco, né?
por graduações. Vai cada dia que estudarmos um texto, nós aprendemos um pouquinho. Outro dia nós estudamos mais 10, 15 minutos, aprendemos mais um pouquinho. E isso vai nos cada vez mais transformando aquela mente humana, né? Que gostava de vingativa, não vai existir mais em nós. E essa é a diferença. Essa é a diferença em cada um de nós. Nós somos aquilo que nós colocamos para fora. Então, nós não precisamos dizer quem somos. Pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, as pessoas vão nos conhecer. Não precisamos dizer nada. Então, se sair palavras de conforto, palavras de sabedoria, palavras que possam tranquilizar alguém, tudo isso é a nossa obrigação. Tudo isso é o que Deus nos ensina hoje, né? Porque o maior ensinamento que Deus pode ter nos colocado é o amor. É tanto que no primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso pensamento, né? De todo o nosso coração. Esse é o amor. E esse amor não é só aquele amor por quem gosta de nós. É o amor por toda a humanidade. Principalmente nesse momento que acontece alguma coisa que nós não gostamos. Principalmente nesse momento. Porque é muito fácil eu amar meu irmão, meu pai, minha irmã, minha família. Isso é fácil, porque eles também me amam. Eles me conhecem, né? Agora, amar a todos é reconhecer que Deus é que cuida de todas as coisas. Ele é que manda em todo o universo, visível e invisível. As coisas que nós enxergamos e aquelas que muitas vezes nós não enxergamos e estão à nossa volta. Então, irmãos, eu tenho um pedacinho para ler aqui também, dessa transformação. Acho que vai dar tempo. É maravilhoso nós sabermos que hoje nós temos um protetor, nós temos um advogado, que é o Cristo em cada um de nós. Ele que pode nos julgar. Ele que sabe de todas as coisas que está em nós. Ele nos conhece realmente, né? Então, nós agradecemos muito, muito a Deus por esses momentos, por estar na obediência, por aprender cada dia mais o que Ele nos ensina, o que Ele nos dá, né, de presente. O irmão falou do presente, hoje é um presente, né? E é um presente para nós. Quando pensamos de manhã, oramos de manhã, o Pai Nosso e as práticas da obediência, graças, Senhor, por mais esse presente. E que o Senhor nos ampare por esse dia, nos dê a tranquilidade, nos dê paz, nos proteja a nós e a tua criação toda. Pedimos e Ele nos dá, Ele é nosso Pai. Aqui diz na página 201, diz assim, ó: a humanidade acha-se em piores condições do que antes. E para sair deste erro, devemos averiguar as causas e não julgar. E comentar os fatos pelas aparências. Impõe-se o método científico, nenhum médico poderá clinicar com cordura, se primeiro não investiga e conhece a causa da doença, para combater o mal na sua origem. Em sociologia, devemos adotar igual procedimento. A vida é uma constante experiência. O que a gente está falando, né? Em experiências. Então, vamos fazer assim, ó. A gente não vai pensar que vai passar uma prova de fogo, né? Não vou passar. Estou passando com tanto sofrimento. Colocamos esse nome experiência na nossa vida. Vai ser bem melhor.
Hoje eu passei uma experiência assim que foi difícil, né? Uma experiência. Porque nós viemos aqui, esse mundo aqui é um laboratório. E nós passamos por experiências. Então, que nós passamos essa experiência, agradecemos a Deus. Porque através do sofrimento, o professor Garte também diz, a dor é o banho lustral das almas. Já leram, irmãos? Já, né? A dor é o banho lustral das almas. Porque a dor, né? Esse tal de sofrimento, essas experiências faz com que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. Porque na hora que a gente está com a dor, a gente não fala, ai meu Deus, tomara que passa, vamos fazer assim? Fizemos. Então essa dor, ela é necessária. Né? Não vemos aqui que a doutrina vai ficar só feliz assim e cheio de saúde. Não precisamos acreditar nisso não. Porque é através dessas experiências que nós vamos nos fortalecendo cada vez mais e essa transformação vai acontecendo nas nossas vidas. Né? Esse é o momento que o professor Garte também fala para nós. Quando entendermos, né, que não temos sofrimento e Deus que trabalha em cada um de nós, tivermos essa confiança ilimitada, é o tempo de nós sermos felizes. Está chegando esse tempo. Nós estamos compreendendo hoje que cada um é como é, não adianta eu querer mudar as pessoas, eu tenho que mudar aqui dentro, né? Não lá fora. Não adianta eu querer dizer que o irmão tem que ser isso, 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 que não está certo. Não, eu não vou consertar o irmão, eu tenho que consertar aqui, ó. Eu tenho que dizer, Rodeste, tu tem que entender que cada um é como Deus quer. Ora por eles. Esse é a maior bênção que nós recebemos, é esse pensamento de orar. Que a hora que nós começamos a orar, fica bem mais claro, fica bem mais tranquilo, né? E daí a gente vai pensar e dizer assim, mas olha, tu mudou, hein? Não foi a pessoa que mudou, irmãs. Foi nós que estamos mudando. Quando nós começamos a mudar, né? A pessoa fala uma passagem assim, se mudar o indivíduo, mudamos também a coletividade, né? Então nós vamos mudando, as pessoas não estão mudando. É o nosso interno que está começando a aceitar de que tudo está no seu devido lugar. Então eu agradeço muito, meus irmãos, por estar juntos novamente. Continuamos orando, porque eu sei que todos os irmãos oram por mim. Eu oro por todos os irmãos também. E que cada vez mais essa obediência chega no nosso coração e possamos ter os nossos dias felizes cada vez mais. Agradeço a Deus e passo a palavra ao nosso irmão Dalvani pela vontade de Deus. Deus conosco. Queridos irmãos, muito se falou nessa reunião. Queira Deus que a gente possa levar para nossas casas essa linha de meditação. Fechando a fala aqui, então eu quero dizer para os irmãos que não estamos dizendo que está proibido ficar ansiosos, não está proibido que nós ficamos preocupados, nós estamos no caminho do aprendizado. Não vamos nos recriminar se eu ainda fico preocupado, se eu ainda fico enfermo, se eu ainda fico tenso. Este é o caminho da compreensão e da prática de Deus. E nesse estágio nós passamos por todos esses sentimentos. Não é porque o irmão veio aqui pregar que o irmão está imune, que o irmão está sereno, que está 100%. Não. Às vezes o irmão vem de arrasto, deixa uma série de bronca no emprego, no trabalho, mas foi designado por Deus para trazer a mensagem. Nós não somos imunes a ninguém, nós somos diferentes de ninguém. Nós somos irmãos em Cristo que estamos crescendo junto, estamos superando junto. Claro, pela graça de Deus, por misericórdia, o Senhor tem usado com todos nós de nos dar essa compreensão e a paz de espírito. Este é o grande fundamento da doutrina. Os irmãos comentaram muito, né, sobre essa essência do Cristo. Nós temos dito também nos últimos encontros, né, que é uma realidade. Cristo não é uma entidade que daqui a pouco se aposta a pessoa e faz todas as coisas certas, não. Cristo é um estado de consciência. É um estado de consciência superior
e que nós vamos adquirindo, e que em nós vai crescendo à medida que ele mesmo vai praticando a obediência. E aí, conforme o Michael Dash lembrou, o professor Ugarte fala que o segredo da doutrina, né? O professor Ugarte fala, o segredo da doutrina está nessa confiança ilimitada que temos que ter. Temos que ter no amparo do Pai comum. Mas que isso não acontece no estalar de dedo nem do dia para a noite. Talvez que nós não consigamos nessa encarnação ter essa plenitude. Mas nós vamos sim adquirir, pela misericórdia de Deus, pela dedicação que nós temos, vamos adquirindo parcialmente. Eu posso dizer com certeza para os irmãos que no momento anterior, né, talvez numa encarnação anterior, nós já fomos muito mais rebeldes do que somos hoje. Nós já fomos muito mais pessimistas, muito mais ansiosos do que fomos hoje. Então a misericórdia já tem usado conosco dessa forma. E isso nós temos que exaltar e agradecer. Vou dizer, o caminho da evolução, essa grande escola de iniciação cristã, que está o irmão Gervásio, o irmão Gardel, todos os irmãos estamos juntos, né, nessa busca. Mas que Deus, ele dá, né, dessa sua essência, dessa sua compreensão. Então quando nós compreendemos que o eu ficar ansioso e preocupado não vai resolver, né, e eu não estou dizendo que isso vai se sumir no fechar da porta, não. Nós vamos trabalhar isso em cada um de nós. Vamos buscar a fortaleza em Deus. Então, eu quero fechar então com uma frase do professor Ugarte que ele diz assim: ninguém se considera indigno de humilhar-se perante Deus. Pela sua essência, pelo seu poder, o mais incrível transforma-se em realidade. O que eu quero dizer com isso? Senhor, eu não tenho ainda essa fé, eu não consigo ainda não ser ansioso. É assim que nós devemos proceder com Deus. É esta oração. O Senhor então me dê essa paz, me dê essa compreensão. E o Senhor não se faz esperar. Nós confiamos em Deus, tudo acontece. Mas é uma coisa gradual, um dia após o outro. Eu não consegui vencer tudo. Graças a Deus eu consegui vencer uma parte. Eu consegui vencer 10%. Consegui vencer 1%, graças a Deus. Porque amanhã vai ser um novo presente. Amanhã vai ter uma nova oportunidade de nós conseguirmos ser uma melhor criatura. É esse o grande objetivo da nossa estada nesse plano físico. É ser uma nova criatura. Alcançar uma melhor condição espiritual. Que eu digo para os irmãos, na essência somos todos seres espirituais. Agora habitando no corpo físico, assim como Cristo habitou no vaso Jesus, assim como essa essência está em cada um de nós. Queridos irmãos, agradeço a presença de todos os irmãos, da audiência que nos deram por esse momento, e vamos, pela vontade de Deus, nos colocar de pé para a oração final. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, tendo fé nas suas palavras que Ele diz: quando 2 ou mais pessoas se unirem em meu nome, eu estarei entre vós. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em teu santo nome. E te pedimos que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, rebeldias ou desobediências praticadas, consciente ou inconscientemente, e nos ilumine com o teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor e Pai nosso, te pedimos, Senhor, para que afaste do nosso lado e dos nossos lares todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm. Dá-nos, Senhor, pensamentos de obediência, de paz, de tranquilidade, de perdão e de bondade. Faça, Senhor, com que cada um de nós possamos ser, pela Tua vontade, todos os dias uma nova criatura. Que possamos também, Senhor, ser dispenseiro da mensagem da Boa Nova. Podemos ser multiplicadores da Tua graça, multiplicadores dessa mensagem salvadora. Te rogamos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos, pelos necessitados e pelos fracos na fé. Na noite de hoje, Senhor, temos pedido de oração para nossa irmã Júlia Dornelles, irmão Favorino, irmã Rejane Souza Silva, irmão Gervásio Santana, e por todos aqueles que o Senhor sabe que estão em alguma necessidade, Senhor, quer espiritual, quer material, quer seja emocional. Poderoso é o Senhor para nos trazer a paz, a esperança e a felicidade que tanto precisamos. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo,
por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Te rogamos ainda, Senhor, pelo governo do Brasil, dos estados e dos municípios, para que haja, Senhor, ambiente propício para a divulgação da Tua santa doutrina. Te rogamos para que afaste do mundo o poder do anticristo, para que possamos, em Teu santo nome, Senhor, sermos obedientes, fiéis à Tua santa vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Bem, queridos irmãos, nós chamamos esse momento um momento de compartilhar, né? Um momento que se os irmãos ou as irmãs que estão presentes gostariam de fazer algum agradecimento ou dar um testemunho, pode falar pela vontade de Deus. Eu só quero agradecer, né, por poder estar aqui, porque eu estive muito doente, eu achei que hoje nem ia poder estar aqui. Mas sempre dobrava meu joelho e pedia para Deus me ajudar, que eu queria minha igreja. E graças a Deus, de ontem para cá eu comecei a ficar bem assim, tranquilo, e deu certo. Consegui. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Eu também quero agradecer muito a Deus por poder estar aqui com os irmãos, por tudo que nós ouvimos, pela tranquilidade, pela inspiração dos caríssimos irmãos que falaram. E graças a Deus estava muito bom. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Também quero agradecer a Deus por esse encontro, né? Nós sempre vemos a trabalho, né, irmãos? Quando nós nos reunimos pela vontade de Deus, nós vamos a trabalho para cantar, para louvar, para estar junto com os irmãos e o de mais importante, para poder voltar para nossos lares com as nossas baterias carregadas, né? Os encontros presenciais têm essa característica, tá? Aí nós temos pela vontade de Deus os encontros virtuais, cada um na sua casa, isso é importante também, que a gente possa estar quanto maior tempo possível juntos. Mas o encontro presencial é essa energia, né, esse contato do Deus conosco, esse abraço em Cristo que faz muita diferença. Então, tenho dito para os irmãos, não vem trazer nada, vem só buscar a energia dos irmãos. Brincadeiras à parte, é assim que a comunidade cresce, meus irmãos. Nós nos doando, né? E eu disse lá no início da nossa reunião, né? Todos nós temos igual importância. Não importa se o irmão veio cantar, veio falar, veio sentar, veio aqui. Nós temos igual importância porque isso nos faz comunidade, isso nos faz irmãos em Cristo. O irmão está ali sentado, o irmão está fazendo um grande trabalho de elevação espiritual, de elevação, e tem o mesmo peso do irmão que está tocando e do irmão que está cantando. Então, valorizamos, né, a disponibilidade que o Senhor nos deu os meios para nós caminhar, nos deu os meios de transporte, porque vai chegar um momento que nós não vamos estar nesse plano físico. Vamos aproveitar o hoje, que é o presente. Amanhã, não sei quantos de nós vai estar no plano físico, se eu vou estar aqui ou não,
Mas hoje, pela vontade de Deus, eu estou assim, vivendo essa alegria, né? Esse grande presente que o Senhor nos deu, e especialmente estar reunido com os irmãos na igreja do Senhor. Dito isso, então, vamos pôr de pé para encerrar. Senhor Jesus Cristo e Pai Santo, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por essa reunião que o Senhor já havia ordenado, e graças então, Senhor, por poder cumprir a tua santa ordenação. Te rogamos, Senhor, por todos os irmãos que se fizeram presente no Templo Santo André, aqui em Portão, que o Senhor nos conduza de retorno até os nossos lares, sob o teu amparo, sob a tua luz, Senhor. E que nos demais dias em que estivermos nesse plano físico, jamais esqueçamos de pôr em prática a tua santa obediência. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a memória e a lembrança de fazermos todas as coisas pela tua vontade. Dá-nos o poder da transformação e do crescimento dessa consciência do Cristo em cada um de nós. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, declaramos encerrada a reunião da noite de hoje. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor esteja com todos nós, agora e sempre. Amém.